Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Cada dia que recebemos das mãos de Deus é um presente dado por Deus para vivermos 24 horas na presença dele. É claro que temos que trabalhar, fazer os nossos afazeres, mas não podemos nos esquecer, onde formos, aonde trabalhamos, ali representamos o nome do Senhor. Os anjos do Senhor sempre se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, e assim nós possamos acreditar, viver e renovar a nossa fidelidade de amá-lo, servi-lo e estar ao lado dele em toda e qualquer circunstância. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 27, o versículo 1 e o versículo 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta a lamentação sobre Tiro. Se nós nessa manhã pegássemos a palavra de Deus no capítulo 27 do livro de Ezequiel e começássemos a ler a partir do versículo 25, nós não nos depararíamos com um capítulo de lamentação. Mas quando nós começamos a partir do primeiro versículo até o versículo 24, nós sim, aí podemos observar que há uma lamentação sobre essa grande cidade. Tiro era de fato uma metrópole. Tiro era uma cidade extremamente rica. Era um grande polo comercial, um ponto turístico, onde pessoas de várias partes do mundo vinham para Tiro para gastar o seu dinheiro e se envolver com os prazeres que aquela cidade oferecia. No entanto, toda aquela beleza, toda aquela riqueza, pompa, foi transformada em lamentação, tristeza e amargura para os seus habitantes e todos aqueles que iam naquela cidade. Ezequiel capítulo 27, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: E dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os navios de muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. A palavra de Deus no versículo 3, direcionada para a cidade de Tiro, era que ela era de fato como se fosse um navio que negociava com várias cidades do mundo. O lamento que Deus pede para que o profeta Ezequiel proferisse contra a cidade de Tiro era comparando a cidade de Tiro como um navio extremamente equipado, que ele poderia viajar por diversas partes do mundo, comercializar com muitas pessoas. Ele estava cheio de pompa, de glória e de orgulho. Mas no final, esse mesmo navio iria se deparar com águas tumultuosas e chegaria ao ponto de naufragar. É por essa razão e por outras razões que a cidade de Tiro é comparada a Satanás. É o que de fato aconteceu no coração de Satanás. Deus o criou belo, inteligente, sábio, para servir a Deus. Mas a sua beleza, o seu orgulho tomou conta do seu coração e isso chegou ao ponto de querer usurpar o próprio trono de Deus, queria se assentar no lugar de Deus. Como não cabia espaço para ele lá na eternidade, foi necessário que Deus o expulsasse de lá, lançasse para essa terra. E hoje todo pecado, sofrimento, amargura e dor que nós padecemos nessa terra, ele é o único culpado, responsável por toda a morte, sofrimento e amargura que vivemos nesse mundo. A beleza de Tiro era a razão do seu orgulho, era a razão da sua presunção. Deus não se opõe que nós nessa terra nós encontramos satisfação, prazer, alegria no trabalho e nos divertirmos desse mundo, mas não podemos permitir que essas coisas ocupem o lugar de Deus. Que a presunção, o orgulho nos prive de adorarmos e reconhecermos como Deus soberano, doador de todas as bênçãos para os seus filhos. Quando os prazeres dessa vida ocupam o lugar de Deus, nós nos comportamos como a cidade de Tiro e como a antiga serpente que um dia foi expulsa do jardim do Éden. Como nós podemos observar no versículo 14, Torgama é um nome dado para os armênios do norte, descendente da linhagem de Jafé. Eles se referiam a si mesmo como Targon. Eles eram hábeis em comercializar cavalos e habitavam nas regiões rústicas do sul de Cáucaso. Síria tinha como seu ponto comercial a cidade de Tiro. Ela comercializava com Tiro pedras preciosas, a pedra de esmeralda, pedra de jaspe, pedra de rubi e outras pedras valiosas. Como nós podemos observar no versículo 22,
a terra de Sebá, que eram descendentes de Cã, eles eram especialistas em lidar com o ouro. É a mesma terra da rainha de Sabá que um dia visitou o rei Salomão, extremamente rico. Mas ao chegar em Jerusalém, ela ficou boquiaberta com a sabedoria de Salomão, mas foi ela mesma que levou muitos presentes para Salomão. No versículo 23, nós podemos observar que o profeta Ezequiel deixa de falar da Arábia e começa agora a falar sobre a Mesopotâmia, a terra de Arã, onde um dia Arão morou, uma terra extremamente próspera, onde duas grandes rotas ali comerciais eram extremamente poderosas, mas elas descambavam na terra de Tiro. Toda essa prosperidade que Tiro recebeu foi provida das mãos de Deus, mas Tiro se orgulhou, Tiro se sentiu melhor do que todas as outras nações, trancou os seus corações para Deus e não permitiu que o Senhor conduzisse a sua vida. Antes de abrir seu coração para o Senhor, Tiro adotou outros deuses e passou a cultuar outros deuses que não era o Deus criador dos céus e da terra. Nesse momento, o profeta Ezequiel tinha nas mãos a responsabilidade de declarar o juízo de Deus sobre a cidade de Tiro. Como o profeta Ezequiel começa esse capítulo comparando a cidade de Tiro como sendo um grande navio, nesse momento o profeta Ezequiel também começa a falar que os marinheiros que estavam dentro da cidade de Tiro, no momento em que o mar entrou numa rebelião, estes mesmos marinheiros foram lançados ao mar e todos eles perderam a sua vida. A razão pela qual isso aconteceu é porque o juízo de Deus foram derramados sobre a cidade de Tiro. Tiro escolheu viver o seu próprio caminho, como era um caminho completamente diferente dos caminhos do Senhor. Foi necessário que Deus permitisse que eles naufragassem, para que aqueles que estavam em terra pudessem reconhecer que há um Deus soberano, criador dos céus e da terra. Não apenas os moradores da cidade de Tiro chorariam o naufrágio de Tiro, mas todos os outros povos que um dia comercializaram ou de uma forma turística foram a Tiro, eles iriam chorar pelo naufrágio da cidade de Tiro. A razão pela qual Tiro naufragou é porque se tornou orgulhosa, presunçosa, arrogante, trancou o seu coração contra o Senhor, não permitiu que, embora Deus chamasse e a convidasse a desenvolver um relacionamento com ele, eles se opuseram, eles não aceitaram o convite do Senhor. Por não aceitar e por não abrir seus corações aos apelos de Deus, foi necessário que Deus a humilhasse para que Tiro reconhecesse que há um Deus soberano que rege todas as nações. Os olhos do nosso Deus estão sobre essa terra. Nenhum dos seres humanos que estão nesse mundo passará impune quando eles impedem que Deus seja o Senhor da sua vida. Satanás hoje em dia tem tentado destruir o povo do Senhor. Uma das armadilhas de Satanás é tentar alcançar o coração do povo de Deus, colocando nas mãos dessas pessoas algum bem material. E há pessoas que depositam a sua confiança nos bens materiais. Há pessoas que passam a dar as costas para Deus depois que recebem algum bem. Foi esse o pecado de Tiro. Se Tiro tivesse, mesmo sendo uma cidade rica, aceito ao Senhor, se voltado para Deus, Deus teria se voltado para ela, ela cada vez mais se fortaleceria e teria alcançado a bênção do Senhor. Mas pelo fato de se tornar uma cidade rica e ter dado as costas para o Senhor, foi necessário que Deus permitisse que ela passasse por tamanho naufrágio, por tamanho sofrimento, para que os povos futuros pudessem saber que há um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e que um dia Ele voltará aqui a esse mundo trazer justiça para todos aqueles que se encontram nesse mundo. Existem algumas pessoas que vivem nessa terra e dizem o seguinte: eu estou rico e abastado, eu não preciso de coisa nenhuma. Na verdade, quando ouvimos essa frase, nós precisamos avaliar a nossa vida, o nosso coração à luz da palavra de Deus. Aqueles que se declaram dessa forma estão perdidos, precisam da graça do Senhor, precisam do amor de Deus, precisam de Jesus Cristo, porque quando nós recebemos a Jesus, o nosso coração é um coração humilde, nós nos debruçamos diante da grandeza de Deus, nós o adoramos, nós queremos viver mais para o céu, menos para essa terra. Completamente diferente da postura de Tiro. Tiro queria viver exclusivamente para esse mundo e apenas para os seus prazeres. Deus olhava para a postura de Tiro e sabia que não poderia suportar esse tipo de conduta. Hoje, eu e você, nós precisamos avaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus e precisamos permitir nos humilhar diante do Senhor
entregar o nosso coração a Ele. Se porventura nós nos deparamos com atos de orgulho, com atos de presunção, com atos de arrogância, com atos de independência de Deus, precisamos nos voltar para Deus, entregar a nossa vida nas mãos dEle e permitir que Ele conduza a nossa caminhada por inteiro. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.